Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos. Estamos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, aqui na sede do Dubai World Trade Center, onde acontece a Beauty World Middle East, uma das maiores feiras de beleza do mundo. Vocês estão nos acompanhando no Brasil, hoje, dia 25 de novembro, todavia essa conversa aconteceu em Dubai no final de outubro, início de novembro, quando ocorreu a Feira de Beleza. Momento especial em que a R-Crio lança aqui o primeiro biodermocosmético feito a partir de células-tronco humanas. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho e vamos falar sobre isso hoje, sobre as terapias celulares avançadas, sobre o uso das células-tronco, seus exossomas celulares, vesículas celulares, também na medicina cosmética e procedimentos dermatológicos. Convidamos para a conversa hoje presencial, aqui em Dubai, a professora Lídia Mazaco Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a doutora Luana Caires Portela, que preside o comitê, a Câmara Técnica de Dermatologia do Conselho Federal de Medicina, e também a presidente eleita da Regional de Brasília, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Também a doutora Daniele Franco Bueno, pesquisadora, cientista, diretora científica da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. E o Dr. José Ricardo Ferreira Muniz, CEO da R-Crio, Centro de Processamento Celular, e também presidente da Sobracel, Sociedade Brasileira de Medicina e Odontologia Regenerativa. Volta do Zé Ricardo. Muniz Ferreira. E também o Dr. José Ricardo Muniz Ferreira, CEO da R-Crio, Centro de Processamento Celular, e também presidente da Sobracel, Sociedade Brasileira de Medicina e Odontologia Regenerativas e Terapias Celulares Avançadas. Esse evento nós vamos discutir o uso das células-tronco, o futuro da medicina, da odontologia e também da cosmetologia a partir das células-tronco. Teremos a participação online também do Dr. Roberto Fanganello, que fala diretamente da Universidade de Laval, lá em Quebec, no Canadá, Dr. Diego Mantovani, que fala do Canadá ou da Itália? Do Canadá. Também nos fala hoje do Canadá, e a doutora Milika Radzik, que fala diretamente de Toronto. Então será uma conversa, pequenas exposições rápidas de 10 minutos e depois um bate-papo com esse corpo de cientistas que nos prestigiam hoje aqui. Com a palavra, por não mais de 10 minutos, doutora Daniele Franco Bueno. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Boa tarde, Raul, professora Lídia, Luana, doutor José Ricardo. Hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho para vocês sobre essas inovações que a R-Crio e a ANADEM vem nos promovendo, que através do uso das células-tronco é possível não só criar a reabilitação para pacientes, desenvolver produtos de terapia celular, mas também é possível utilizarmos essas células para o desenvolvimento de cosméticos, de vários produtos que podem ser usados na área da cosmetria. Então, nós gostaríamos de elucidar uma preocupação muito grande da R-Crio e da ANADEM no que diz respeito aos pilares da ciência, que nós respeitamos todos os pilares da ciência, e essas são regras fundamentais da Sociedade Internacional de Terapia Celular e Células-Tronco, bem como são regras fundamentais da Sobracel, presidida pelo Dr. José Ricardo. Nós hoje trazemos os nossos produtos todos baseados em ciência por evidência, ou seja, todos os cosméticos que a doutora Luana vai falar um pouquinho para vocês a respeito deles
E todas as terapias que nós vamos iniciar desenvolvimento, e mesmo as que já estão desenvolvidas, que nós vamos iniciar algumas com a professora Lídia, que será um prazer, nós tivemos essa feliz notícia hoje, e todos os produtos que nós estamos desenvolvendo, sejam eles para desenvolver osso, cartilagem, gordura, tecidos moles e mesmo para a pele, serão discutidos aqui de forma científica. Mas o que nós gostaríamos de deixar pontuado realmente é a excelência baseada na ciência, né? Que nós da RCRIO e da ANADEM, nós tiramos o produto de dentro do laboratório e levamos para os pacientes e para o mercado em geral, no que diz respeito aos cosméticos, mas sempre com muita responsabilidade e tudo baseado em ciência por evidência. Então, para contar um pouquinho sobre esses cosméticos super bacanas, que vêm sendo desenvolvidos há um tempão para chegarem no mercado com eficiência e segurança, eu gostaria de convidar a doutora Luana, que é dermatologista, como o Raul nos disse, é uma super especialista na área, para nos brindar com a sua palavra. Então, Luana, se você puder vir contar um pouquinho para a gente sobre as células, os produtos. Muito obrigada a todos, espero que todos gostem aqui do nosso bate-papo e aproveitem. Sem nenhuma interrupção, então você assim. Não pode interromper. Ficou ruim? Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. E não poderia deixar de começar falando sobre o envelhecimento. Então, o envelhecimento, nós temos dois tipos principais, que é o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O envelhecimento intrínseco é aquele que já vem programado geneticamente. Então, com as nossas células somáticas com envelhecimento vão dividindo menos, e o nosso telômero, que é o que protege o nosso DNA, vai cada vez mais encurtando. E isso é programado geneticamente, isso não tem como a gente mudar muito. Já o nosso envelhecimento extrínseco, ele é devido aos fatores externos, por exemplo, os nossos hábitos de vida, exposição solar, bebida alcoólica, o quanto ingerimos de bebida alcoólica, a ingestão de glicose, que o açúcar acelera o nosso envelhecimento, e a nossa rotina de cuidados com a pele, que também vai acelerar ou não o nosso envelhecimento. E para isso nós temos os cosméticos que vão nos auxiliar bastante, além dos procedimentos invasivos. Os cosméticos... Bom, pode parar um pouquinho. Só abrir aqui. Um minutinho. Os cosméticos vão atuar estimulando a produção de colágeno. E o que nós temos nesses produtos, que é trazendo uma nova tecnologia, que são os biopeptídeos, que vão induzir, além da produção de colágeno, a produção do ácido hialurônico. O colágeno ele é importantíssimo, assim como o colágeno e a elastina, para a nossa sustentação da pele, diminuição da aparência das rugas, fechamento de poros e melhora da textura geral, assim como o ácido hialurônico, que promove a hidratação da pele. E os biopeptídeos vão agir estimulando essa produção. E essa nova tecnologia vem para mudar, pode parar um pouquinho. Essa nova tecnologia vem para acrescentar... Como é que eu... Não, acrescentar não. Pode ser. Ou abrir um novo caminho, uma nova... Essa nova tecnologia vem para abrir um caminho e acelerar essa produção de colágeno para acrescentar os procedimentos invasivos que alguns pacientes não podem fazer ou que pode associar para ter melhor resultado. Mas aí eu falo sobre cada um. Ainda não, né? Acho que no dia da aula só. No dia da aula? Acho que está ótimo. Mas acho que não é. Aí eu finalizo. Finalizar. A gente vai
Então, nós vamos agora para um bate-papo para falar mais sobre essas novas substâncias. Sei. A gente foi improvisado? Mas é isso. Eu sabia do bate-papo, das perguntas. Ali foi tudo no Se você pegar na hora de falar o microfone, fica perfeito pra mim. Aqui fica um prazer. Pega Então, ele, Raul. só pega na mão mesmo, entendeu? Só pra usar como se fosse aqui. Tá. Tá bom. Se quiser. Quem vai falar agora? Dr. Raul. Vou- Posso tirar o púlpito do Alberto? Pode, Pra vocês? pode. Vou começar com uma pergunta para o Dr. José Ricardo. Dr. J.R. A doutora Luna falou em peptídeos bioativos, bioestimulantes, né? Esse material ele é extraído das células-tronco, do meio de cultura das células-tronco. Qual é a origem desses peptídeos? Podia explicar para a gente? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, da gente ter um pleito, uma discussão, um bate-papo como esse, para tratar determinados certos estigmas, trazer certos temas aí para esse tema especificamente para a mesa, que é o uso das células-tronco dentro de uma vertente da medicina que olha para o universo regenerativo e para todas as possibilidades que permeiam isso, né? E quando a gente fala em célula-tronco, na verdade a referência se dá aos elementos que essas células-tronco possuem e que lançam no meio, lançam no organismo e que vão desempenhar um papel importante. Todo esse mecanismo que acontece rotineiramente no nosso corpo durante o processo regenerativo ainda não está totalmente desvendado, não se conhece ainda, mas a gente está na busca, né? E eu acredito muito, me estendendo um pouquinho na resposta, eu acho que a gente está, essa aliança que nós estabelecemos, ela vai muito por esse caminho de seguirmos fazendo ciência, mas pautado sempre por uma entrega constante, ainda que isso aconteça por módulos. E a gente está vivendo isso aqui agora, né? Olhando para esse potencial que as células trazem com elas de produzir esses peptídeos, essas proteínas, o secretoma, né, essas vesículas, exossomas, uma série de fatores, né, antimoduladores da resposta inflamatória, regenerativa, indutores do processo regenerativo. Isso tudo acaba se concentrando no meio onde essas células são cultivadas, né? Então, o uso de maneira adequada desse meio, entendendo o que compõe esse meio efetivamente, né, existem métodos de análise que permitem isso, como através da proteômica, através da metabolômica, quando a gente entende o que essas proteínas estão produzindo efetivamente, a gente começa a ter a receita do bolo e começa a entender como usar isso em nosso benefício. Então, é isso que a gente vem perseguindo, é isso que a ciência vem perseguindo, vem buscando, seja no universo do tratamento de doenças degenerativas, seja nesse universo da longevidade com qualidade de vida, olhando para iniciativas cosméticas, estéticas. No regulatório do Brasil, da Anvisa, nós não podemos usar nas células-tronco uso heterólogo, por conta da carga genética que ela tem. Esse material, então, não tem carga genética. Sim, a gente, na verdade, quando olha para o meio condicionado, para o meio de cultura celular, enriquecido com fatores expressados pela célula para aquele meio, as células são extraídas. Então, a gente não tem ali a célula-tronco, efetivamente, e o seu DNA. Perfeito. Compreendido. Doutora Luana Portela, eu não entendi direito esse conceito do envelhecimento intrínseco e extrínseco. Qual é a diferença? Como é que se processa cada um deles? Então, o intrínseco é o que é determinado geneticamente. Então, todos nós vamos envelhecer, nosso telômero vai encurtando, o telômero fica, então, no nosso DNA, da nossa célula, ele protege o DNA para que ele possa reproduzir, e com o envelhecimento ele vai encurtando e a célula... É o envelhecimento natural. Natural.
todos estamos programados para envelhecer e a célula morrer. Então, essa diminuição desse telômero, da reprodução da célula somática, da divisão da célula somática, vai levando ao envelhecimento. E isso aumenta a chance de nós termos essa diminuição da produção do nosso DNA, de termos câncer, de termos diminuição do nosso sistema imune, e aí vamos envelhecendo. E a nossa pele também vai envelhecendo. Com esse envelhecimento, ela vai produzindo menos colágeno, menos elastina, menos ácido hialurônico, vai vindo as manchas e vai vindo os sinais de envelhecimento, piora da textura, dilatação dos poros. Isso é geneticamente determinado. Já o envelhecimento extrínseco é o que nós podemos modificar. É o comportamental. É o De comportamental. acordo com os hábitos, o uso ou não de certa Dos cosméticos, os cuidados com a pele, exposição ao sol, exposição ao sol, tabagismo, etilismo e consumo de açúcar, principalmente. açúcar. Açúcar. Envelhece muito. É o conhecido fenômeno da glicação. Na hora que você consome um açúcar, para metabolizar, você vai levar o colágeno embora. Maravilha. Esse produto novo, o Renové, que está sendo lançado aqui em Dubai durante a feira, a senhora já estudou sobre ele. O que ele traz de diferente em relação ao que nós já temos no mercado? Qual é a grande inovação? Qual é a grande notícia boa podemos levar para o Brasil? Bom, qualquer palavra de desejo do rejuvenescimento é o colágeno. Então, quanto mais um produto vai produzir colágeno, melhor resultado ele vai ter no rejuvenescimento, na redução de rugas. Então, esse é um biopeptídeo que vai estimular ainda mais a produção de colágeno. Perfeito. E isso vai contribuir também com a elasticidade, com... Isso, ele vai... Então, como ele vai fazer isso? O biopeptídeo vai aumentar a produção de colágeno, de elastina e de ácido De uma forma hialurônico. natural, isso. De uma forma natural. E ele vai aumentar os fatores de crescimento, citocinas anti-inflamatórias, e isso vai melhorar a textura. O que o paciente vai ver na pele? Melhora da textura, fechamento de poros, menos manchas, e isso traz uma melhora global do aspecto da pele. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quando eu injeto um ácido hialurônico diretamente, né, eu estou colocando o ácido aqui. Esse produto, ele estimula para que eu produza o ácido hialurônico, é isso? Isso, para que você mesmo produza. De forma natural. De forma natural. Nós temos produtos injetáveis que vão estimular também a produção, que são os bioestimuladores. Este vai bioestimular sem ser injetável. Isso é um procedimento invasivo, apenas você aplicando topicamente. Fantástico isso. E aí, Daniela, o que você acha? Eu acho maravilhoso. Eu acho, só para as pessoas que estão também nos assistindo, né? Uma coisa que é extremamente importante, né? Esses biopeptídeos, esses exossomos que o Zé Ricardo acabou de falar, né? A gente só é possível se obter isso se nós cumprirmos todo um ciclo regulatório. Sim. Então, uma coisa que é muito importante é que não adianta nós estarmos nos nossos laboratórios, nas universidades, nos hospitais, em laboratórios de pesquisa, para isolar esses biopeptídeos e levar até o cliente, até o desenvolvimento do creme. Então, uma coisa que é importante para todo mundo entender é que, assim, nós da RQ e da Nadem, a gente tem toda a estrutura de sala limpa e até roubo a palavra sua e do Zé, mas eu convido quem de vocês estiverem presente hoje aqui com a gente, né, a visitarem a RCRIO para ver a estrutura e toda a certificação da Anvisa, que é necessário para se fazer todo o processo que o Zé Ricardo explicou, que é, a partir das células-tronco, obter esses peptídeos ativos para que os cremes da doutora Luana possam ser utilizados e possam regenerar a nossa pele, promover uma qualidade de vida melhor para os pacientes e para nós, mulheres e homens, que a maioria de nós hoje não tem um minuto de tempo, né? Então, e tempo é tudo. Então, se a gente não precisa sair para ir para o consultório, para fazer os procedimentos injetáveis, tendo a possibilidade de usar esses peptídeos ativos em forma de creme, isso estimulando o nosso colágeno, o nosso ácido hialurônico, eu acho que é uma boa, né, doutora Luana? Eu acho que para todo mundo é muito legal. Então, eu só queria deixar assim bem claro assim, toda essa seriedade mesmo que nós conduzimos o desenvolvimento dos produtos feitos pela RCRIO e pela Nadem. Perfeito. Zé Ricardo, a fonte de coleta dessas células-tronco, qual é a fonte de coleta?
Pois é, essas células elas são obtidas elas são de linhagem, não são células de cultura primária, ou seja, não são Diferença das duas, por favor. Pois é, quando a gente se refere a célula de linhagem, a gente está falando de bancos que cultivam células de doadores fora que são comprados como produto, são comercializados como produto. No Brasil Perfeito. existe enfim, uma licença para isso, para essa atividade comercial. A partir do cultivo dessas células, então, na verdade, nós não usamos as células, mas a partir do cultivo delas, daquilo que elas expressam estimuladas, a gente produz, então, esse meio condicionado, né, que nós identificamos o que compõe esse meio, selecionamos aquilo que interessa, e aí, a partir de um processo de liofilização, que é você desidratar o material, mantendo a viabilidade dele, então é um processo... Conserva todas as propriedades. Conserva todas as propriedades, nós desenvolvemos esse processo e patenteamos temos a patente desse processo, a gente consegue chegar à matéria-prima, né? Mas é importante fazer uma observação aqui, que é o desafio regulatório. Nós temos um desafio regulatório ainda à frente, a gente está falando de uma inovação na mais alta vanguarda, né? Estamos dando um passo além da fronteira da inovação, que é fundamental para que a inovação aconteça, né? E a gente precisa realizar isso. Aliás, como a gente está no bate-papo aqui informal, eu lembro que durante a inauguração do Centro de Terapia do Einstein, né, já há alguns anos, o diretor da Anvisa, então, veio a púlpito dizer, olha, a Anvisa precisa ser trazida a reboque pelas comunidades clínicas e científicas, né? Vocês precisam impulsionar, e não o contrário, né? E esse é o nosso compromisso, a gente fazer a ciência, promover a translação da ciência e provocar o instrumento, né, os agentes regulatórios para que as coisas aconteçam. No mercado sempre acontece isso, né? O mercado, a necessidade, a inovação puxa o regulatório, né? Eu sempre digo, o conselheiro da Anvisa, o diretor da SUSEP, de qualquer decisório, da ANS, ele não acorda no banho, ó, fazer uma resolução tratando desse assunto hoje, né? Ele não tem a ideia. Então, o mercado cria e busca para que o órgão faça regulação e estabeleça os limites, as 4 linhas, o sandbox, como é que você vai atuar naquele mercado, as boas práticas, tudo isso, né? A Anvisa só antes falou certo, a reboque do mercado, da necessidade. Eu quero fazer uma pergunta para a professora Lídia, mas antes eu vou provocar a Danélia aqui. Não é o assunto nosso, mas é outra curiosidade, inovação. Você está com 2 produtos também para serem usados na lipoaspiração, né? Para separar as células-tronco mesenquimais da gordura. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Podemos. Bom, a gente está trabalhando já há bastante tempo para desenvolver um produto que hoje já tem nome, se chama C-Therapy, e esse produto é um produto que o cirurgião, após a lipoaspiração, e antes de fazer a lipoescultura no rosto, para todo mundo ficar lindo, ou no bumbum, ou no braço, enfim, ele vai permitir com que o cirurgião obtenha 3 vezes mais o número de células-tronco viáveis do que eles obtêm hoje com os procedimentos que eles utilizam. E aí eu já trago até a boa notícia, né? Já posso dar, né, professora? Depois o Raul vai passar para você, mas a boa notícia é que hoje, durante nossas caminhadas na feira para ver as coisas inovadoras, a gente conversou com a professora Lídia e pediu se ela pode conduzir um estudo clínico, um clinical trial, realmente que faça a diferença e a eficiência desse produto, né? E, fora isso, a gente também tem a colaboração com o pessoal da cirurgia plástica da UCLA,
que vão nos dar um suporte. A gente já tem colaborações e papers com eles na parte translacional mesmo da ciência básica para o paciente. Então, nós estamos cobertos, já temos os resultados de ciência básica, de sequenciamento, de microRNA, enfim, de tudo. E agora a gente quer aqui no Brasil, sob o comando da professora Lídia, fazer esse translacional. Então, esse produto ele está pronto, ele já foi testado, mas agora, para que a gente cumpra todas as partes de regulatório que você e o Zé Ricardo estavam conversando, a gente precisa efetivamente fazer um grande clinical trial, não só relatos de casos. Pela Fica explicação confuso, né? que eu tive, você está no stand, são dois produtos. Um, ele isola as células tronco do restante da gordura, do sangue, daquele material todo ali para aspiração. E tem um segundo produto para fazer depois a enxertia, é isso? Não, na Não? verdade é um produto que eles vão colocar, e até eu estava discutindo um pouco disso com a professora, a gente nem terminou, mas um produto ele vai isolar mais células Mais tronco da células. gordura. E o outro produto ele inativa, ele faz essa enzima parar de estar ativa. Então ela vai parar de trabalhar, né? Para que quando isso seja injetado de novo no humano, para que não haja reabsorção do que se injetou, né? Porque tem que existir um equilíbrio. Então, Sim. você induz para você isolar o que você quer, só que você tem que inativar essa enzima antes de colocar no paciente. E é isso que eu conversei um pouquinho hoje com a professora Lídia, porque eles têm uma técnica que eles já usam há muito tempo, que a professora, obviamente, vai falar muito melhor que eu, que chama nanofet, mas que a gente vai pensar numa metodologia que seja simplista para o médico. A minha Porque dúvida é hoje, justamente essa. Mesmo sendo feito no ambiente do centro cirúrgico e tudo mais, você pode ser considerado, professora, como minimamente manipulado ou não. Você vai ficar com classe 1, classe 2. Como é que a senhora entende isso ante essa explicação? Bom, primeiramente, eu quero parabenizar a RCRIO por essa iniciativa. Conheço a RCRIO por sua atuação para serviço, armazenamento, e agora com um produto, né, no mercado. Então, eu quero parabenizar a RCRIO e a Anadem por estar aí como anjo, né? Como anjo integrada à RCRIO. Eu acho que é uma iniciativa importante, porque nós que fazemos pesquisa, nós ficamos muito na área da ciência, uma produção científica muito boa, mas a entrega para o paciente ela é mínima. E isso faz com que a gente fique entusiasmado, né, com a ciência, porque a gente está conseguindo passar pelo menos uma pequena porção do que a gente faz para a área pública, né, para o paciente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria colocar também que eu acho que a gente está num momento muito interessante, que é o seguinte: a terapêutica, ela começou, os produtos terapêuticos, elas começaram com origem vegetal, né? A aspirina da casca da árvore, depois você tinha animal, que é a insulina do pâncreas do animal, e hoje a célula humana. Então, nós estamos falando de produtos terapêuticos de gente. Então, realmente, eu acho que nós estamos numa fase, num momento muito importante, né? É um momento que muda toda uma história dos produtos terapêuticos, né? Então, eu sempre penso que trabalhar com célula humana, né, de você mesmo para você mesmo, ou para o trem, que é no mesmo sentido, eu acho assim espetacular. E aí a gente fala da medicina regenerativa, que é muito ampla. O que a gente tem feito na pesquisa mesmo são terapias celulares avançadas, e hoje a gente fala em terapia gênica, e hoje a gente fala em biotecnologia. Então, a gente, na realidade, a associação, sabe? A associação é uma palavra muito importante nesse momento, porque só uma terapia, só a cultura de fibroblasto, só de célula-tronco, ela não é mais eficiente. Então, a associação ela falou de vitamina C, então eu já captei alguma coisa de vitamina C com... A gente vai ter que fazer um produto que ela sempre é associativa. Eu vejo doenças incuráveis hoje, que ela só é curável hoje pela terapia celular avançada e terapia gênica e imunoterapia. Então, veja como a coisa está avançando rapidamente. Então, eu ter esse produto, eu acho que é uma esperança para quem faz ciência e para quem
pode dizer assim, nós vamos vencer o regulatório, que é difícil, mas se nós não iniciarmos, né, nós não vamos vencer o regulatório. Então, eu acho que o calcanhar de Aquiles nosso, em qualquer área, é a translacional, que a Daniela colocou muito bem, que é do animal, do in vitro para o paciente, e o que emperra é o regulatório. Mas eu acho que a gente, começando nesse produto que ele não é considerado terapia celular avançada, a gente reverte. Então, para a gente chegar no que quer falar, né? A terapia celular avançada é quando realmente a gente tem uma manipulação substancial e que a função da célula no receptor é diferente da célula doadora. Tá? Sim. Agora, a terapia tradicional, não. Ela é... Então não é apenas o nível de manipulação que determina se... Não. É o nível de manipulação e também a utilização da célula... A função função celular celular no receptor, diferente da função Perfeito. celular do Aí já é uma doador. terapia avançada. Aí Como já é uma no terapia osso. avançada, né? Então, no caso que nós estamos comentando, do trabalho, já aí fugindo um pouco mais, falando sobre o projeto da doutora Daniela, ela é uma terapia celular, mas ela não é considerada avançada. Por que ela não é considerada avançada? Porque, primeiro, que ela é feita no centro cirúrgico, no momento, ou na clínica, onde for, e ela tem uma manipulação que é uma manipulação menor. Além disso, a função no receptor será a mesma Não função. muda quer a dizer, função. não muda a função. Então, por esse motivo... Agora, ela tem célula-tronco? Ela tem célula-tronco. Ela tem mais, como a doutora Daniela colocou, mais do que se você fizesse um outro procedimento, sim. Então, só para a gente mudar, falar em célula-tronco, nós temos produtos da gordura. Então, aí você tem uma infinidade de produtos da gordura. A fração vascular estromal é um dos produtos da gordura. E quando ela é feita assim, processada enzimaticamente, aí você tem terapia celular avançada. Aí não tem como fazer isso no paciente sem que no Brasil, por exemplo, você tenha a CEP, CONEP e agora a Anvisa, né? Sim. Agora Anvisa. Todas as fases. Agora, se você tem a fração vascular estromal processada mecanicamente, ela não é terapia celular avançada. Isso a gente tem realizado, e todo mundo, a dermato, a cirurgia plástica, tem realizado muito. Mas a fração mesmo sendo vascular. feito de forma mecânica, mas com a utilização de uma substância, no caso da... Esse C-therapy, é isso? C-therapy. esse C-therapy. já é aí- uma aí- terceira... Aí que surgiu a minha dúvida, É o entendeu? A terceiro minha inquietude é processamento. essa. É o terceiro processamento. Eu falei, Sim. primeiro processamento, segundo processamento, esse é o terceiro processamento, e tem um quarto processamento, que é do centro cirúrgico, que é de um aparelho, né? Também. Sim. Certo. Então, esse é o segredo da doutora Daniela. Aí você tem que perguntar para a doutora Daniela. Não, eu acredito que a gente, pelo que eu acredito não, eu tenho certeza, porque eu e o Ricardo, a gente estudou o regulatório. Esse produto de terapia celular, ele entra como terapia de classe 1, como a professora Lídia falou. Perfeito. Em alguns países, por exemplo, aqui, a gente consegue registros sem passar por tudo que a gente tem que passar na Anvisa, no FDA, no Canada Health. Mas ele entra como produto de terapia celular classe 1, porque a gente vai isolar a célula-tronco da gordura para os plásticos fazerem a gordura. O diferencial é que, depois que nós estruturarmos o projeto, a professora Lídia pode falar mais sobre isso, mas o diferencial desse produto é que a gente vai conseguir um maior número de células-tronco viáveis nessa fração vasculoestromal. E o que a gente provou em laboratório e em modelo animal? Que esse produto, ele retém 3 vezes mais a gordura quando você compara com uma técnica, que não é essa técnica que a professora falou, mas é uma técnica mecânica também, que é de um cirurgião que chama Coleman, que centrifuga para ter a fração vasculoestromal. Então, é um produto que realmente ele vai poder mudar a vida dos cirurgiões. E aí, o interessante desse produto é que ele não serve só para plástica. Esse produto ele vai servir, por exemplo, para ortopedia.
que é uma área que os ortopedistas estão muito interessados, né, Zé? Eles, porque você consegue, a partir da gordura de Hoffa, que é uma gordura que eles têm no joelho, coletar na hora do procedimento. Então, o Eles paciente que tem os ortopedistas os têm no joelho? ortopedistas. Nós não temos? Nós temos os ortopedistas. Eles usam. Não, eles conseguem. O que acontece? O paciente tem osteoartrite, por exemplo. Aham. No momento cirúrgico, eles fazem a lipoaspiração pequena, que eles não precisariam daí de um cirurgião plástico, porque eles conseguem aspirar essa gordura de Hoffa. No momento cirúrgico, eles colocam esse produto A, a isola, e o produto B, e eles ficam com essa fração vasculoestromal mais enriquecida. E aí eles injetam na região da osteoartrite. Então, é um produto que, além da cirurgia plástica, da dermato, ele vai atingir também os ortopedistas. Maravilha. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Tem um trabalho publicado que ele é justamente para osteoartrite de joelho. Então, eles colocam PRP, fatores de crescimento, célula-tronco, entre todos, fração vascular estomal. De todos esses, foi a fração vascular estomal que diminuiu a dor e a limitação funcional de osteoartrite. Olha. Que é nesse caminho. Mas, gente, não se empolgue os plásticos, os dermatologistas. Não tem no Brasil ainda, né? Não está no mercado ainda. Mas teremos, né, professora? Em Nós breve, vamos se Deus fazer, quiser. em breve. Gente, eu estou fazendo pergunta, vamos transformar num diálogo aqui, pô. Né? Mas, Luana, você falou dos biopeptídeos, né? É isso mesmo, né? A gente fala em pele, geralmente confunde pele com beleza, mas pele não é só beleza, é saúde também, né? Uma pele saudável. Esses biopeptídeos podem estimular uma pele que foi molestada por uma queimadura, uma ferida, na regeneração do tecido, ou não? Sim, porque as citocinas, ela também tem fatores, são anti-inflamatórios, então vão ajudar a atuar na cicatrização, assim como o estímulo do queratinócito. O estímulo do queratinócito também ajuda a acelerar a cicatrização. Então, qualquer dano na pele, ou um eczema, ou uma ferida com difícil cicatrização, vai ter uma aceleração nesse tempo de fechamento de ferida. Fantástico isso. Acho que José Ricardo, apenas uma comparação em termos regulatórios. Eu andei visitando alguns estandes aqui da Coreia, do Japão, que me parecia que estão muito mais avançados do que o Brasil, não é? Pois é. Em termos regulatórios, Sim. sim. A Coreia, ela sempre foi, há muito tempo, vista como fora da curva, para o lado bom e para o lado ruim também, em termos de aprovação, de ter Eles optaram, e o Japão entrou nisso há algum tempo, de baixar um pouco, baixar bastante a régua do regulatório, para que pudesse ser estimulado o desenvolvimento, né? Pesquisa, desenvolvimento e a tradução disso. Inclusive, uma discussão que aconteceu há alguns anos. Eles são mais flexíveis, então mais liberais. Mais flexíveis. Inclusive, no que diz respeito à cobrança na etapa de pesquisa, que a gente chama de fase 3, né? Feita aos pacientes, com o intuito de viabilizar a pesquisa. Isso foi muito batido, muito discutido nos últimos congressos de 2014, 15 para cá, sobre como lidar com isso, se isso é ético, se não é ético e tal. E o discurso deles desses grupos, é de que, se não for dessa forma, as pesquisas nessa etapa, fase 3, em boa parte naufragam, porque não tem recurso, não há recurso para viabilizá-las, né? Você depende de patrocínios aí vultuosos, né? Então, a gente fica aí nesse dilema da pesquisa e da finalização dela, para a entrega. Você evolui até um ponto e, a partir dali, você não tem recurso financeiro para poder concluir o trabalho. Então, é uma discussão que envolve aí outros elementos, além do racional, do operacional, né? Sair do ponto A e chegar ao ponto B. Acho que você tocou num ponto dos mais importantes.
porque tinha que ter uma ponte, né, da ciência com o empreendedorismo, Sim. porque realmente da pesquisa até o produto, essa ponte é que muitos ficam aqui. Muitos param aqui. E são ciências, são pesquisas muito úteis, mas elas param porque falta o financiamento. O E a Raul, pessoa eu acho que interessada pode em dizer colocar no Eu acho que o Dá Raul é um um exemplo, exemplo né, pra nesse gente do- aspecto. Né? o excelente e o bom, né? Sim. O excelente é o que a gente persegue. Mas se eu não puder usar o bom aqui para começar, Você não vai chegar nunca. né, a gente não chega, né? Isso eu ouvi já muito de... A questão regulatória no Brasil, isso não fica só na questão da Anvisa, né? Se for para o mercado segurador, a SUSEP, é a mesma coisa, né? O Brasil hoje, o mercado securitário representa no PIB menos de 6%. Na América do Norte é 11% do mercado. Então, como é que a senhora vai acreditar que no mercado brasileiro, uma frota de 80 milhões de automóveis, 18% apenas tem seguro. Nos caminhões, apenas Nossa, não 7% tem seguro. Motocicletas, apenas 1,7% das motos tem seguro. Então, um mercado onde as estradas são ruins, péssimas, mal conservadas, com buracos, mal sinalizadas, um alto índice de acidentes de trânsito, alto índice de furtos de veículos, e o cidadão não tem seguro. Por quê? A seguradora não quer vender? Não. Porque o mercado regulatório engessa. O regulador, a SUSEP, engessa o mercado e não deixa, inibe o mercado de crescer. Então, a grande política do último governo, sem fazer apologia a qualquer partido ou a qualquer governante, o grande mérito, o mérito maior foi a abertura do mercado, a liberdade econômica. Você pode produzir. Como acontece aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, você não pode lesar o consumidor, você não pode ficar devendo, você não pode dar calote, porque eles te convidam a sair do país, você é expulso do país, mas você é livre para criar e para produzir. Quer dizer, o Estado deixa você produzir. É a participação mínima do Estado e o mercado agindo e criando as condições de desenvolvimento. É isso que nós precisamos no Brasil e que infelizmente não acontece. E não é só na Anvisa. No mercado como um todo isso acontece. Eu acho que uma coisa importante, aproveitando a professora Lídia aqui, né? Eu acho que todos nós concordamos, né? Tem também que ter um salto dentro das universidades, porque a universidade fica muito engessada em trabalhar no Brasil, né? Em trabalhar fechado, desenvolvendo ciência para a universidade com dinheiro do governo. Então, sempre dependente dessa roda. E aí a roda não consegue girar para chegar no final. Porque você vê, mesmo projetos grandes, projetos enormes, como o meu projeto de fazer osso para as crianças fissuradas. O que acontece? Eu comecei esse projeto em 2003, na Universidade de São Paulo. Eu só fui concluir e iniciar a primeira cirurgia que foi feita em humano em 2015. 12 anos. Em 2015, veja o tempo que eu fiquei na universidade. Em 2015... Mas não é porque eu consegui um grande financiamento FAPESP, ou um grande financiamento CNPq, ou um grande financiamento CAPES. Eu cheguei em 2015 porque nós tivemos o apoio do Ministério da Saúde, PROAD e SUS, que os hospitais de excelência têm. Mas vejam, olha a capacidade dos alunos que a senhora tem, por exemplo, de mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro da universidade. E eles chegam também, na mesma fase que eu cheguei na universidade, que é a fase de translacionar para o humano. Eles não têm a verba. E se o Brasil abrisse os olhos para essa interação, universidade, empresas, empreendedorismo, que é o que as universidades estão tentando fazer agora, né? Com essas agências de inovação, a gente conseguiria avançar muito mais rápido, não só na área das terapias celulares, como em todas as áreas. As duas agências de fomento federais, que é CAPES e CNPq, eles começaram a abrir no início de 2000. Em 2009, já foi criado o mestrado profissional, doutorado profissional, com o foco de que você pudesse ter resultado econômico, porque esse resultado econômico iria ser utilizado para o acadêmico. Então, iria agora sim um círculo virtuoso, porque por enquanto era um vicioso, você gasta o dinheiro do governo para fazer ciência e para aqui.
Aí essa ciência é utilizada na modalidade profissional, Aham. não mais acadêmico, e aí o dinheiro vai para o governo outra vez, e ali você tem um círculo virtuoso. Só que isso foi criado intelectualmente e está sendo feito desde 2009. Então, hoje, o número de mestrados e doutorados profissionais, ela triplicou além do acadêmico. Só que nós temos um regulatório, né? Então, onde a gente esbarra, Regulatório. ainda no regulatório. E tem um Então, outro embaraço o também. maior problema ainda continua sendo o regulatório. E um outro embaraço importante se chama propriedade intelectual industrial. Exatamente. Porque é o que gera valor à inovação, né? É um dos pontos de grande valor na inovação. E quando você firma uma parceria público-privada, né, pelo privado a gente sabe quem assina, né, ao final, e quem vai permitir a comercialização. Pelo público é sempre uma incógnita. Mudou o reitor, mudou isso, mudou... Não tem quem responda efetivamente por aquele compromisso para que a comercialização aconteça e a universidade se beneficie, né? Como É a muito gente engessado. como é muito para a comum nos Estados universidade. Unidos, Não é? né? É muito engessado. E eu acho que uma coisa interessante, assim, né, aproveitando a doutora Luana, né, que a gente fica tão na coisa, né, do acadêmico. A doutora Luana tem uma relevância profissional, né, gigante na área de atuação dela e não chega para ela. Entende? O cara que está na ponta, que é um super profissional, ele fica muito longe dele os conhecimentos que estão sendo gerados, desenvolvidos, justamente porque não tem essa interação, né, direta das empresas, indústrias, universidades. Sabe o que eu sempre achei bom? Que nos congressos científicos tivesse os empreendedores lá e os científicos, Sim. entendeu? Na mesma mesa. Por quê? Porque assim, cada dor, a minha dor é uma e a dor do empreendedor é outra. E isso é muito importante que tivesse. Mas pouca gente aceita esse tipo de associação, de interação. Porque a gente tem uma tendência a engessar, né, professora? É engraçado, às vezes eu estou fazendo as coisas com o Zé Ricardo, daí eu termino. Daí eu falo, mas a gente não vai publicar isso agora, porque só dá uma revista de impacto 6, é a cabeça do pesquisador. Daí ele fala, como assim, Dani? A gente precisa colocar isso na literatura científica e depois a gente pode terminar depois o que você quer terminar. Então é uma conversa saudável que a gente sempre tem, mas é isso, é o equilíbrio da balança. Antes patentear, né? Senão dança. É o equilíbrio da balança, porque aí o Zé fala, não, Dani, não dá para publicar sem patentear, ou não, você não vai esperar ter resultado de Nature para publicar isso da proteômica. E para as pessoas que estão ouvindo, isso fica distante, porque nós todos, eu fico no meu consultório, vocês ficam no de vocês, cada um fica trancado na sua casinha, né? Então parece uma linguagem de maluco, né? Todo mundo que está ouvindo a gente falar impacto quanto, o que é isso, né? Mas para a gente, para mim, para a senhora que a carreira científica vem na frente, a gente ter um equilíbrio de um empresário, de uma pessoa puxando e colocando na balança, olha, agora é hora de você mostrar como que faz para o cientista, para a empresa poder avançar. Ou agora é a hora da empresa te mostrar que não adianta você ficar fazendo, para você chegar no seu impacto 20, que daí já passaram 20 anos, os americanos já foram antes que você. Então, acho que esse equilíbrio é exatamente o que a senhora falou. Os anos anteriores foi colocado exatamente isso, o né? empreendedorismo antes, não antes, mas no mesmo nível que a ciência. Então, a produção da ciência sempre foi valorada, mas a parte do empreendedorismo, da inovação, pouco valorada. E o governo anterior, ela focou um pouco nesse equilíbrio. Então, eu acho isso muito legal e acho que para o Zé Ricardo, que preside a Sobracel, para a senhora, que é professora titular, né, promover encontros como esse, assim, que estão promovendo um equilíbrio, porque as pessoas que estarão nos assistindo, elas são tanto acadêmicas quanto só clínicas, e um mix dos dois, clínico e acadêmico. E quem dera a gente tivesse público também. E são parte da sociedade. Seria completo, né? Exatamente, porque e acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar
a trabalhar, É. né? E aproveitar, professora, essa e Luana também, né? Eu acho que quando o Zé e o Raul criaram a Sobracel, eu acho que a coisa maior que eles tentaram fazer é justamente isso, juntar o clínico, o cientista e o empreendedor. Tanto que, diferente das nossas sociedades, por exemplo, se a gente vai num congresso de crâniofacial, de dentista, de fissurado, é só ciência, só ciência, só ciência. Se a gente vai num congresso de plástica, É. também, por mais que seja É. translação para o clínico ou na dermato, é só ciência, só ciência. E o que eles fizeram com a Sobracel é equilibrar a ciência e isso. Então, eu acho que a gente podia criar novos encontros, além desse que está ocorrendo, né? Ainda vai ocorrer para vocês no dia 25, mas para discutir essas coisas. E assim, e pegar pessoas que realmente, com a sua experiência, com a experiência da Luana, da professora do Raul, para dar para as pessoas começarem a enxergar que esse caminho é possível, né? Eu não sei, eu acho que- Maravilha. Zé Ricardo, vamos dar um pulinho no Canadá? Vamos? Vamos a Quebec, Toronto? Então vamos ouvir o professor Dr. Roberto Fanganello, na sequência o Dr. Diego Mantovani e a doutora Milica Radzik. Yes. Falei direito? Falou. Então vamos ao Canadá e voltamos para cá depois, né? Maravilha. Do Canadá, de volta a Dubai agora. E vamos às considerações finais, Zé Ricardo? Eu Bem breve, tá, Zé Ricardo? Eu gostaria Porque de tem a agradecer. Daniela ainda para né? falar. Né? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente trazer esse tema para a mesa num evento tão importante, novo, né, para todos nós na área cosmética baseada em ciência, em evidência. Né? E para mim foi uma grata surpresa vir aqui conhecer esse ambiente e esse papo, olhando para o futuro, para o que nos espera no Brasil em termos de avanço científico, a gente passar a ter um olhar do nosso país voltado à ciência com entrega, né? Deixar essa cultura de commodity para trás, né? Nós temos RH qualificado, uma competência imensa em todas as áreas, temos que fazer isso valer. Maravilha. Doutora Daniele Bueno. Bom, eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade de fazer parte da RCRIO, da ANADEM, da ciência e do desenvolvimento do Renovê, de outros produtos, que a gente tem um monte de coisa legal, de osso, de cartilagem, agora teremos de tecidos moles. E, então, muito obrigada a todos e obrigada a Luana por tudo que a gente aprendeu com você hoje. É muito gratificante para a gente que é mulher, sempre é uma delícia aprender. E obrigada pelos seus ensinamentos em off ali para mim, para a professora Lídia, para o Henrique, meu marido. Foi muito bom. Obrigada, gente. Doutora Luana. Eu que agradeço, me sinto honrada de estar aqui entre vocês, um time assim espetacular e também de estar o Brasil está à frente num produto que é de ponta mundialmente e que terá multifunções na dermatologia. Eu estou extremamente empolgada para quando isso vai chegar no público no final, no consumidor final, porque é um produto que traz tudo o que nós desejamos, né? Colágeno e ácido hialurônico. Doutora Lídia. Agradecer essa oportunidade de estar nesse avanço e por estar aqui o Brasil, né, nesse evento grandioso demais aqui em Dubai e esperar que novos produtos possam estar aí sendo lançados, né, e que possamos fazer essa integração da ciência, do produto, das empresas, enfim, em prol aos pacientes, à população. Obrigado a todos, foi maravilhoso ter estado com vocês aqui. Aprendi muito. Muito obrigado. Obrigado por ter nos acompanhado. Um forte abraço. Deus abençoe a todos e a cada um.